E aí, pessoal, voltamos aí agora com o estudo de polias ou roldanas. Aqui a gente vai ver polias fixas. Existe essa ideia de polia móvel, mas não vai ser o foco desse vídeo. Aqui a gente vai ver polias fixas. E vai ter dois jeitos, né? Um desses sistemas ou esse daqui. Os dois são máquinas de Otterwood. Os dois podem ser conhecidos como máquinas de Otterwood. Tem esse nome lindo, maravilhoso. É a ideia dessas polias. Como é que seria essa escrita de máquinas de Otterwood? Se colocar aqui em cima, máquinas de Otterwood. Então, pode ser aplicada aí nessa brincadeira para a gente ver. Então, aqui o que vai ser importante, né? A gente, primeiramente, desenhar as forças que agem. Começando então aqui por esse primeiro desenho. Nesse primeiro desenho, a gente vê que tem o peso do bloquinho B. E aqui a gente tem um fio, então vai ter uma tração. Se a gente olha no bloquinho A, a gente também tem esse fio, a gente tem essa tração aqui. Então, tem uma tração vindo nesse sentido. Existe também a normal, já que tem uma superfície de contato, então vai ter uma normal aqui. E também temos o peso de A. É possível ter atrito, mas por enquanto o foco não seria esse. Se tivesse um atrito, né, a tendência do bloquinho A é vir para a direita, então o atrito estaria para a esquerda. É possível ter outras forças também, poderia ter uma mola aqui, enfim, poderíamos brincar de várias maneiras. Então a primeira coisa desenhou o diagrama aí de forças. A gente fez as forças que atuam no corpo. A polia, né, é bem importante que a gente tinha visto a condição de ação e reação. A gente viu que as forças têm a mesma intensidade, mesma direção, em sentidos opostos. Quando tem a polia, essa vai ser a sacada. Isso daqui são pares de ação e reação. Aí você fala assim, Léo, você está de sacanagem. Sentidos opostos significa se uma está para cima, a outra tinha que estar para baixo. A propriedade da polia é exatamente essa. Ela pode alterar a direção ou o sentido, ou os dois ao mesmo tempo, do caso das forças que vai agir. Ela é como se ela transmitisse, né? A gente tem que fazer microforças aqui para entender exatamente o que está acontecendo. Não vale muito a pena a gente fazer essa discussão agora. Vale mais entender mesmo que aqui era como se ela transferisse, como está o mesmo fio, é o fio esticado. Então a força que está agindo aqui sobre toda a corda é a mesma força. Então essa tração é par de ação e reação com esta tração daqui. Por mais que elas não tenham nesse momento aqui a mesma direção nem o mesmo sentido. Então alterou, mas eles vão ter o mesmo valor. Essa vai ser a grande sacada. Isso que vai ser a parte importante aí do nosso estudo de polia. Como que fica então esse sistema de polia? Imaginando que o bloquinho A então vai se movimentar para a direita. Opa, a caneta resolveu falar. E o B então estaria descendo. A gente ficaria com as seguintes equações, né? Brincando aqui de equacionar um pouco. Vai ficar o seguinte. Ficaria tração, fazer aqui em cima, pensando no corpo A. E mais para cá, para ter mais espaço visual. Pensando no corpo A, então. No corpo A, pensando no bloquinho A, a gente tem movimento só na horizontal, então é tração, tem que ser igual a massa de A, vezes a aceleração que o bloquinho vai ter. No B, agora a gente não está mais na horizontal, no B é na vertical por causa da polia. Então na vertical eu vou adotar o seguinte, aqui eu estava adotando então para a direita positivo, aqui eu vou adotar para baixo positivo. Posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum. E se eu invertesse o sinal aqui, se eu colocasse para cima? Tudo bem, na hora que você fizesse as contas, seu sinal ia dar um valor negativo. Mas eu já te dou outra dica como que a gente vai fazer essa brincadeira também. A dica está aqui, ó, na hora que você vai analisar o corpo B. Se eu coloquei para baixo positivo, então fica peso de B menos tração é igual a massa de B vezes aceleração. Como eles estão presos por uma polia, isso configura um sistema. Então, poderia fazer um sistema de equações aqui, sem problema nenhum. E uma coisa importante, sempre que você tiver aí
ação e reação acontecendo, isso tem que aparecer de sinais contrários. Então, isso vai ajudar a resolução do exercício. Como eles têm sinais contrários, na hora que você somasse, iria desaparecer esse cara, se você usar o método da soma aqui das equações. Então, se você soma essas duas equações, você tem, então, que peso de B, deixa eu vir um pouco mais para cima, peso de B é igual, deixando aceleração em evidência, já que é o fator comum, massa de A mais massa de B vezes aceleração. Tem gente que vende isso daqui como uma fórmula. Eu não gosto muito de fórmula, porque basta eu alterar alguma coisinha aqui e essa fórmula não serve para muita coisa. Então, o importante é você entender o que está acontecendo aqui nesses sistemas de polia. Tá? Então, essa seria quando tem uma na horizontal e a outra na vertical. E se tivesse as duas na vertical, como que ficaria a brincadeira? Bom, as duas na vertical, vamos lá, vamos colocar as forças aqui. Eu tenho peso de A, tração, porque tem um fio. Tenho peso de B, tração, porque eu tenho um fio. Essas trações estão no mesmo fio, são pares de ação e reação, então continua valendo a mesma regrinha. Só vou fazer um pouquinho mais para cá. Então continua valendo a mesma regrinha. Então o que a gente vai aplicar aqui, o que a gente vai brincar nesse cara? Eu vou imaginar o seguinte, aqui como não tem enunciado nenhum, eu vou imaginar que o A está descendo e o B então vai estar subindo. Então para o A, para o bloquinho A, eu vou imaginar tudo que está para baixo positivo. Como que fica então a expressão para o bloquinho A, já que tudo que está para baixo positivo? Para o bloquinho A ficaria então peso de A menos a tração é igual a massa de A vezes aceleração. E para o bloquinho B, como que ficaria então essa brincadeira do bloquinho B? Para o bloquinho B, ele estaria subindo, ia adotar para cima positivo. Ficaria então tração menos peso de B é igual a massa de B vezes aceleração. Então aquela dica, né, que o par de ação e reação tem que se anular, está aqui, ó, sinais opostos. Na hora que eu fizer a soma, eles vão se anular. Como está preso na mesma polia, eles vão ter que ter a mesma aceleração, tudo bonitinho, configura um sistema. A gente só vai resolver situações que vai configurar sistema. Vai facilitar a nossa vida. Se usar o método da soma de novo, tração cancela com tração, e as suas situações problema diz que o peso de A menos... Opa! Desculpa, pessoal, fui me empolgando, esqueci de visualizar aí a tela, como é que estava. Então, né, tração com tração vai cancelar, aqui no caso. Então, vai ficar peso de A menos peso de B. Massa se deixa em evidência. Vai ficar, então, massa de A mais massa de B vezes a aceleração. De novo, tem algumas vezes que vendem isso daqui como uma fórmula. Eu não gosto muito, apesar que nessa fórmula para vestibular é mais útil porque não tem tanta variação nesse tipo de situação, problema. Mas basta alterar alguma coisinha, colocar um bloco a mais, ter 2 blocos subindo, que essa fórmula aqui já não vale mais tanto assim. Então isso daqui seria os sistemas de polias. Notem que até agora a gente viu um monte de detalhes. Na verdade, a segunda lei, o importante é sempre fazer os desenhos e aplicar a segunda lei. Aí a gente só está vendo os detalhes da aplicação dessas leis. Belezinha? Vamos fazer então um pouco de exercício sobre esses assuntos.